Chegamos ao último, mas não menos importante episódio da nossa série de dicas de segurança, onde abordaremos como realizar o backup das configurações dos equipamentos com sistema operacional VMOS. A ideia é permitir que você atue de forma mais rápida, reduzindo o tempo de inatividade nas situações de perda de configuração, invasão ou desastre. Vamos à dica? É extremamente importante que você crie uma rotina para realizar o backup das configurações dos seus equipamentos, seja ela manualmente acessando equipamento a equipamento ou de forma automática com alguma rotina inserida na configuração. E é muito importante que você também tenha o hábito de realizar o backup do servidor onde você irá armazenar os arquivos. Para executar esse procedimento, acesse a linha de comando do seu equipamento, seja ele um switch ou uma OLT, através do aplicativo de sua preferência. E há duas formas para realizar o backup das configurações. A primeira delas é entrando no modo de configuração, utilizando a sintaxe ou o comando save, seguido do nome do arquivo, por exemplo, backup configurações. Enter. O que o sistema operacional ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo com o nome que você colocou e salvar diretamente no seu dispositivo, com as configurações que estão rodando neste exato momento. Para conferir, utilize o comando do file list. E nós vamos encontrá-lo aqui, o arquivo que acabamos de salvar. O segundo procedimento ele é executado fora do modo de configuração, através do show run config, que são as configurações que estão rodando neste exato momento no seu equipamento, caractere especial pipe, save, overwrite para sobrescrever e o nome do arquivo, por exemplo, bkp datacom. E o enter. O que ele vai fazer? Ele vai executar o show run config com as configurações ativas, só que ao invés dele mostrar na tela, ele vai salvar no arquivo de configuração. Para conferir, a gente também usa o file list. Enter, e nós encontramos aqui o bkp datacom. Para olhar o conteúdo desse arquivo, você pode utilizar o file show e o nome bkp tab, e ele vai autocompletar. E você digita o enter e ele vai mostrar aqui toda a configuração salva do equipamento. Agora que você já sabe salvar um arquivo de configuração, como eu posso mandar esse arquivo para um servidor de TFTP ou de SCP, por exemplo? Aqui você acompanha a sintaxe. Nós vamos utilizar o comando de copy file, o nome do arquivo e a informação do protocolo e o endereço onde ele está, no caso, um servidor de TFTP ou SCP. Então, para isso, vamos lá. Copy, file, o nome do arquivo, por exemplo, bk e o tab para autocompletar, tftp, 10.barra/10.0.106.21, que é onde está localizado o servidor que nós estamos utilizando. E o enter. Transferência realizada com sucesso ou transferência completa. Vamos acessar o servidor. E o arquivo está aqui, bkp datacom. 2 cliques para abrir o arquivo, escolha o aplicativo de sua preferência, um editor de texto e clique no OK. E aqui a gente acompanha toda a configuração em modo texto. Tranquilo, Tati. E se eu quiser carregar essa informação, esse arquivo que eu tenho no TFTP para dentro do meu equipamento, eu consigo? Sim, você consegue. Então, vou fechar aqui o arquivo. E nós vamos aqui. O comando é o mesmo. Copy, file, só que a origem agora não é mais dentro do equipamento, e sim o TFTP. Então, é de lá que nós vamos trazer. TFTP, 2.barra/10.0.106.21 e o nome do arquivo. bkp-datacom. E o enter. E ele vai trazer a seguinte mensagem: o arquivo ele já existe, você deseja sobrescrever ou não? Aqui no caso eu vou utilizar o yes para sobrescrever.
transferência realizada com sucesso ou completa, para conferir também o file list. Claro que ele tem as mesmas informações do que a gente enviou, nós também trouxemos, então ele é um arquivo igual. E se eu quiser carregar esse arquivo para o meu equipamento, por exemplo, um backup ou um arquivo de uma configuração inicial, nós também temos a possibilidade através do comando de carregar, que é o load override. Então, entra no modo de configuração, load override, e eu vou pressionar o tab. E ele vai trazer quais são os arquivos que você tem salvo aqui dentro do equipamento. O backup, configurações, o BKP Datacom e um default laboratório não apagar. Vamos carregar esse. Default laboratório não apagar. Enter. O que ele vai fazer? Ele vai carregar para candidata. Ele ainda não aplicou no equipamento porque a gente não executou o commit. Se eu desejar, commit. Mas, Tati, eu também quero ver qual é a diferença desse arquivo. O que ele tem que o meu atual não tem? Você pode utilizar o show configuration diz para ver o que está na memória candidata. Vou apertar o Ctrl C. Ou você pode utilizar o diff, que ele vai ver a diferença, o que tem a mais ou o que tem a menos comparado com os dois arquivos, o que está rodando e o que eu quero ou gostaria de carregar. Se eu não desejar aplicar essa configuração, eu só digito o clear, dou yes e ele descarta essa informação da candidata não sendo aplicada. Esse procedimento de envio da configuração desse arquivo para um TFTP e também o procedimento de salvar, ele também é válido para comandos de show. Muitas vezes, quando você abre um chamado com a nossa equipe de suporte técnico, ela pede para você encaminhar ou anexar um comando chamado show tech support. Ele é um comando bem grande, ele é como se fosse um showzão, ele tem vários shows reunidos. Isso nos auxilia muito no dia a dia para que possa fazer a análise da sua configuração. Então, uma forma, um recurso é utilizar o pipe, save e colocar um nome. Vou colocar aqui tipo arquivo Datacom e enter. O que ele vai fazer? Ele vai executar o show tech support, só que ele não vai trazer as informações na tela. A hora que ele terminar de executar o show, ele vai voltar ali o CLI e ele vai deixar salvo esse arquivo, que eu posso exportar para o meu TFTP, como nós vamos fazer agora. Então, file list, a gente confere se ele está aqui, tá, ó, arquivo Datacom, e copy file, o nome do arquivo, que é arquivo Datacom, tftp, 10.106.21, na verdade o endereço do seu servidor. O enter ele vai fazer a transferência e nós vamos lá dentro do servidor conferir. Ó, o arquivo está sendo recebido, 78%, 89%, 100%. Aqui, ó, arquivo Datacom, 2 cliques, escolha o aplicativo, ok, e nós conseguimos visualizar o Showtech e você pode anexar diretamente ao chamado de suporte. Agora que eu já aprendi como salvar o arquivo e como enviar esse arquivo para um TFTP, tem como executar a rotina do backup das configurações de forma automática? Sim, tem como. Vamos minimizar, deixa eu fechar aqui esse arquivo e vamos voltar para conferir aqui qual é a sintaxe. Ela é executada com um recurso de assistente task. E aqui a gente tem toda a rotina, toda a configuração que vai ser realizada. Só que antes de executar isso na linha de comando, como é um arquivo de backup, a gente precisa gerar um script para o equipamento. Então, lá no nosso servidor, vou pegar um bloco de notas, eu deixei aqui pré-pronto para vocês. O que eu faria se fosse manualmente? Eu entraria no equipamento, acessaria a linha de comando, executaria o show run config, pipe, save, overwrite e um nome para o meu arquivo, que eu escolhi aqui, por exemplo, backup Datacom. Na sequência, ia gerar esse arquivo, na sequência ia fazer um copy file, o nome do arquivo, que é backup Datacom, vamos apagar aqui, e o endereço que é tftp 10.0.106.21 e
faria um Enter para executar a configuração. Então, eu monto meu script, vou salvar ele aqui. Então, salvar como? Vamos deixar na área de trabalho e vou chamar ele de script Datacom. E vou salvar. Salvei, vou fechar ele, onde é que ele está? Tá aqui, ó, script Datacom. E eu vou importar ele para dentro do equipamento. Então, lá na linha de comando, comando de importar nós já conhecemos, que é o copy, file, tftp://10.0.106.21 e o nome do arquivo é aquele ali, ó, script datacom.txt. E o Enter. Transferência completa. Vamos conferir. File list. Tá aqui, ó, script Datacom. Tati, eu quero conferir o que tem ali dentro. File, show, script datacom.txt e o Enter. E tá aqui, ó, copy, run config, pipe, save, overwrite, que é para sobrescrever, backup datacom, na sequência copy, file, backup datacom e o endereço do TFTP. E agora nós vamos criar o agendamento. Então, dentro do modo de configuração, assistente task, deixa eu deixar os dois slides aqui, as duas telas, para que vocês possam acompanhar. Um nome, então eu vou chamar aqui, por exemplo, de rotina backup equipamentos. É só um nome, uma string. E vou habilitar. Opa, enable. Enter. Na sequência, eu vou colocar qual é a ação que vai ser executada. Então, action, select file e vou apertar o tab. Qual o arquivo, qual é o meu script que eu quero carregar? O script Datacom que nós realizamos. Enter. Na sequência, o agendamento. Então, schedule. Ele vai ser recursivo, porque eu quero que ele faça com uma certa frequência. Por exemplo, todas as sextas-feiras, às 23 horas. Então, dia. Tem dúvida? Aperta o tab. Qual é o dia? A sexta-feira pode ser tanto dia 1, como dia 10, como dia 31. Então, para mim, tanto faz. Eu quero qualquer dia. Qualquer número de dia. O mês. Todos os meses, então não vou definir um mês exclusivo, eu quero para todos. A hora, que é 23, o minuto, que é 0, o segundo, 0 também, e o dia da semana. Vou apertar o tab, que vai de 0 até 7, sendo que o número 1, a identificação 1, é para segunda-feira, como eu quero na sexta-feira, é 5. E o Enter. Feito. Commit. Configuração de agendamento realizada com sucesso. É muito importante que a data e hora do seu equipamento esteja correta. Para verificar, show, system, clock. E confira se ela está correta, porque senão o agendamento ele vai ser executado num horário não de acordo com como você configurou. Tranquilo, Tati. Eu vou ter que esperar, são quase 6 da tarde, eu vou ter que esperar até as 23 horas para ver se está funcionando? Não. Você pode executar o comando Run Now, que a ideia é que ele execute o agendamento neste exato momento para que você teste se está tudo ok. Então, Run Now, Enter. E vamos aguardar ele executar o agendamento. Não tivemos nenhum retorno, ou seja, não há erro na configuração. Como é que eu posso conferir se deu certo? Acessando o servidor, mas isso nós vamos deixar por último. Antes disso, do show assistente task. Enter. Qual é a informação? A rotina do assistente task. Qual foi a última execução? Sexta-feira, 19 de novembro, às 5 horas e 57 minutos da tarde. E qual foi a última execução com sucesso? Também nessa data e nessa hora. Podemos consultar também o log. Show, log, tail, 10. Eu vou pegar as últimas 10 linhas do log. Não preciso olhar ele todo. Eu sei que ele foi executado nas últimas configurações, nos últimos momentos.
E aqui a gente tem ele como último log, ó. A informação do assistente task, executado com sucesso. E qual foi o agendamento, rotina, backup, equipamento. Agora vamos lá no servidor. O nome não era Backup Datacom? Encontramos ele aqui. 2 cliques, abra no aplicativo. Nós temos aqui todo o arquivo de configuração. Então, a partir de agora, o seu equipamento irá executar toda a rotina de backup conforme a configuração inserida para a data e hora do assistente task. Com este vídeo, finalizamos a nossa série de dicas de segurança. Esperamos ter contribuído no dia a dia de vocês, no sentido de que as boas práticas aqui apresentadas tenham um efeito positivo no aprendizado do tema. Mas não paramos por aqui. Estamos à disposição através dos nossos canais oficiais, suporte técnico ou plataforma Datacom EAD. Gostaríamos de agradecer a atenção e o tempo disponibilizado. E até breve.